o que vocês acham que vem primeiro? O hábito ou o comportamento? No sentido, se a gente considera que o ambiente pode moldar como que a gente vai ser, eu me pergunto, mas quem que criou esse ambiente? Não são os indivíduos que fazem parte daquele ambiente? Então o que vem primeiro? A genética ou o hábito? Ou o problema? Ou o que vem primeiro? Vai lá. Eu adoro isso aqui. Parece a minha filha. Por que, papai? Quem vai explicar pra esse burrinho aí essas coisas? Não é isso. É porque são aquelas perguntas assim, tipo, por que o universo existe, papai? Não, desculpa. Mas é que essa é de uma complexidade brutal, essa pergunta. Peraí, vamos, tipo, deixa eu resgatar 1000 anos de história. Mas é brincadeira é respondível. É só aquela senhora pergunta, né? Não, eu adoro vir aqui por causa disso. Você não tem medo de fazer as perguntas mais difíceis do mundo. Ou as mais ignorantes, né? Porque... Não, mas você só finge, mas você é foda. Exato. Ele vai até o limite, né? Até você se complicar. Mais complexo, tá bom. Exato. É bom que você encontrou 2 psicopatas que adoram essas coisas. Bom, respondendo assim de uma forma prática, né? É muito complexo você falar aqui que veio primeiro o ovo ou a galinha nesse sentido, mas ao meu ver, primeiro, né, a gente tinha um ambiente antes de existir qualquer forma de vida. Então, quando surgiu a primeira forma de vida, a gente não sabe nem exatamente qual a molécula que permitiu isso, se foi o primeiro RNA ou a primeira proteína, a gente já tinha um ambiente, né? Então, o que a gente chama de a teoria da sopa química, né? Já existia um ambiente, já existia uma sopa química. Então, a grosso modo, se for levar o pé da letra a sua pergunta, eu diria claramente o ambiente. Mas depois isso se confundiu, isso virou um turbilhão, né? Porque o ambiente surgiu. Aí surgiu uma forma organizada de arrumar as moléculas. Vamos imaginar, existe até a teoria louca, que pode ser que a primeira proteína ou o primeiro RNA chegou aqui por um meteorito, né? Porque... Cara, é tão difícil fazer isso numa sopa química, é tão difícil você unir as moléculas de um ponto de vista tridimensional. A proteína é super complexa, tridimensionalmente falando, para aquilo se rearranjar daquela forma, é muito complexo. Então, será que se formou a proteína, como é que formou a segunda proteína se não tinha um molde? Ou então tinha o molde primeiro, que era o RNA. Como é que se formou a primeira proteína só com RNA? Enfim, é uma dúvida existencial, mas claramente já tinha um ambiente, tinham, né, os componentes que eram necessários, e principalmente no caso de vida, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, isso já existia. E a gente começou a criar uma forma, então, que você perguntou, e a genética? Aí a genética foi uma forma de reunir esse código para que a gente não precisasse passar por todo esse processo de combinação de novo, e a gente já tem aqui uma forma, né? A gente já tem uma receita específica. Então, a partir do momento que tem um ambiente, surgiu uma molécula complexa, que é o molde, esse molde continuou perpetuando, que nada mais é do que os ácidos nucleicos e o nosso RNA e DNA. Então, quando a gente conseguiu ter aí um molde da vida, a gente manteve esse molde. E aí o ambiente foi sempre interagindo com esse molde. Então, conforme muda o ambiente, ele faz pressão para que esse molde também tenha os seus ons e offs aí, que a gente chama hoje de epigenética. E até um tempo atrás a gente achava que não, né? Primeiro o Charles Darwin, depois o Mendel, eles descobriram, né, que existe uma ligação, um elo entre os seres vivos, né? E o Mendel descobriu a parte genética, combinando lá as ervilhinhas dele. E aí a gente achava que a genética era o que mandava. Só que hoje a gente sabe que o ambiente também influencia na genética. Então, respondendo a sua pergunta, se a gente responder só hoje, na atualidade, é um mix. Só que se a gente olhar o que veio antes, ao meu ver, foi o ambiente e depois as moléculas, né? Depois os genes. Eu concordo. Eu tava pensando aqui em formando minha teoria naif do assunto, assim, 5 minutos. E assim, fundamentalmente é isso, mas eu vou colocar de uma maneira um pouco diferente e eu acho que complementar. Olha só, imagina que pra gente começar, a gente tem que definir o que é comportamento, tá? Então, eu vou usar uma coisa em comum que já pintou aqui, que é a teoria da informação. Então, imagina que eu tenho que descrever essa sala. Vou dizer onde está cada coisa. Aí, imagina que aconteceu alguma coisa, sei lá o quê, tipo, teve um terremoto que chacoalhou as coisas, e eu vou descrever a sala de novo. Algumas coisas mudaram de lugar, tá bom? Eu tenho que fazer essa segunda descrição. Em essência, comportamento é aquilo que acontece entre a descrição 1 e a descrição 2, com as coisas que efetivamente se alteraram, tá bom? Se isso é verdade,
eu posso falar que existe comportamento mesmo de algo que é inanimado. Quer um exemplo? Eu estou lá processando informações no computador. Eu falo assim, meu computador está com um comportamento esquisito. Toda vez que eu clico o Enter, ele não acontece nada. Toda vez que eu clico o ESC, ele desliga. Percebe? Ele não está vivo, mas ele tem um comportamento. Porque existe algo que acontece naquele computador quando determinada ação é feita. Beleza? Portanto, o comportamento precede o gen, porque as coisas inanimadas precedem as coisas animadas. Certo? A partir do momento em que a gente tem gen, existe um comportamento fundamental. A replicação do próprio gen. Esse é o comportamento fundamental. Por quê? Porque no final das contas, pensa que você tem um pedacinho, uma tirinha de informação, ribonucleica, não importa, mas você tem uma tira de informação, e essa tira de informação, ela vai garantir, através de processos que não importa a gente discutir agora, que haja perpetuação de quem tem essa tira de informação. Então, o fenótipo vem em torno, a próxima geração surge aí com esse entorno. Você pensa que os seres humanos são pequenas caixinhas em torno dessa informação, e ela está lá sendo propagada para qualquer espécie, tá bom? Então, o primeiro grande comportamento é o próprio comportamento de replicação, tá? Beleza? Então, olha só, a partir desse ponto a gente pode dizer que a evolução dos outros comportamentos, em geral, vai acontecer associada à ampliação daquilo que está codificado no código genético. Nesse sentido, é aí que eu faço minha grande concessão ao reducionismo biológico. Eu acredito que a partir do momento em que a estrutura da vida está estabelecida, o comportamento vai se tornando um pouco mais complexo conforme ele está inscrito em genes. Existe uma programação genética fundamental. E essa programação genética vai sendo ampliada. Chega um momento, que não tarda na evolução, em que você programar tudo que vai acontecer se torna uma má estratégia adaptativa. Pensa, por exemplo, numa mosca. Todo o comportamento de uma mosca tá inscrito no seu gene? Não. A mosca tá andando, ela parou na flor A e não na flor B, foi por causa do gene? Não. Foi por causa de uma sensibilidade que ela tem ao cheiro, ao feromônio, bababá, que em si é genético, entende? Então, não é o comportamento em si que está inscrito no gene, mas são as inclinações comportamentais. Você entende a diferença? Eu sou a bactéria, tá bom? Eu tenho um comportamento. Meu comportamento é duplicar o meu próprio código genético, ok? Uhum. E o resto eu tenho mais 2 ou 3 comportamentos. É fácil eu codificar esses comportamentos dentro de um códigozinho, tá? São poucos bits de informação. Agora, eu sou uma mosca. A mosca vai fazer muitas coisas. Codificar cada comportamento da mosca, se ela anda para cima, para baixo, para o lado, no gen, exigiria uma capacidade de computação monumental. É roubada. Então você não codifica cada comportamento, você codifica as inclinações comportamentais. Se reproduzir, buscar alimento, se responder a determinadas coisas. Por que é tão fácil manipular um animal desse? Porque ele responde aquilo, a formas, a luz, a cor, a isso, aquilo, a cheiros, entendeu? E ele responde igual a máquina aquilo, mas é aquilo, não é o comportamento. Se ela está voando para cima ou para baixo, aquilo não está sendo determinado momento a momento pelo código genético, aquilo está sendo determinado pela expressão do gene dentro de um sistema dinâmico que é o próprio organismo, ok? Uhum. Então, nesse sentido, o comportamento vai se desprendendo do gene enquanto as inclinações comportamentais permanecem inscritas nos genes. Eis aí que a gente chega no ser humano, que cria redes de associações, aquelas que eu estava falando, secundárias e tal, em que as próprias inclinações comportamentais vão sendo relativizadas por uma série de cognições, de aspirações e assim por diante, que torna esse sistema mais complexo ainda e mais relativo. Mas em essência é isso. Então, portanto, o comportamento precede a genética. A genética, a partir do momento que ela surge, ela inscreve no mundo comportamentos, porém os comportamentos vão se tornando complexos e vão sendo substituídos por inclinações comportamentais, tornando o comportamento em si a cada momento mais estocástico, mais casual dentro da inclinação deles. O que importa é realizar o plano adaptativo e não fazer exatamente o caminhozinho inscrito no gene. E aí a gente chega no ser humano, que a própria inscrição genética, ela é
em algum nível, vamos dizer assim, tensionada pela volição, pela consciência, assim por diante, sem que de fato haja uma ruptura profunda, porque a gente segue sendo organismos determinados pelos nossos genes e assim por diante.